Olá, gente! O nosso resumo da semana falando sobre as atividades da bancada do PSOL aqui na Câmara. Primeiro, vitória no Conselho de Ética, não foi aprovada a suspensão contra o nosso amigo companheiro parlamentar Jean Willis. Lembrando que o que aconteceu foi uma reação às agressões que Jean sofreu aquele dia no plenário da Câmara dos Deputados, no dia do impeachment. E mais do que isso, as agressões acumuladas que ele vem sofrendo ao longo de muito tempo. Eu fui testemunha de várias delas dentro de comissão, quando o parlamentar Bolsonaro, fora dos microfones, falava todo tipo de barbaridade para o Jean. Então foi a demonstração clara de uma reação, e por isso a suspensão não foi aprovada. Aqui é a nossa saudação e o nosso agradecimento a todos que se mobilizaram por todo o Brasil em defesa do mandato do Jean, em defesa da luta que o Jean estabelece de maneira cotidiana aqui no Parlamento e nas ruas. Segundo ponto dessa semana, votação Uber e táxi. Muita gente perguntando, questionando qual foi a posição do PSOL. Nossa posição é pelo processo de regulamentação, ou seja, a votação foi contra o Uber completamente, ou seja, para que haja extinção do Uber. Não foi isso. Foi uma posição, claro, que defende direitos de taxistas, mas que quer a regulamentação do transporte de Uber, como de todo o transporte de passageiros. Tem que passar por um processo, sim, de regulamentação, tem que passar por um processo de fiscalização, de acompanhamento, inclusive para garantir os direitos dos trabalhadores do próprio Uber, que não podem ter uma relação completamente precarizada sem que os seus direitos estejam garantidos. Essa foi a nossa votação, por um processo de regulamentação de todo o serviço de transporte de passageiros no Brasil. Terceiro ponto da semana, que a gente não pode deixar de falar, a dívida dos estados, aquilo que eles estão chamando de renegociação, que não é renegociação, né, gente? Eles estabelecem um período de 3 anos para que a dívida não seja paga. Aí parece uma carência, né? Ou seja, você fica 3 anos sem pagar. Não é carência, porque depois de 3 anos eles cobram com juros, correção monetária e juros sobre juros. Então, coloca a bomba no colo do futuro governo e, além disso, não resolve os problemas financeiros dos estados que estão endividados, como, por exemplo, o estado do Rio, porque a gente precisa, inclusive, ter uma reavaliação, uma auditoria da dívida dos estados com a União, porque os estados pagam a dívida e essa dívida só faz crescer, e além disso, utilizam desse momento de crise para, mais uma vez, levar algum tipo de vantagem. No caso do Rio, querem privatizar a SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto, por preço de banana, e além disso, querem ampliar a contribuição previdenciária dos servidores para 14%. Vocês vejam o exemplo do Rio. O servidor público não está nem recebendo salário e vai ter que aumentar aquilo que ele tem que pagar. Ou seja, amplia-se aquilo que ele tem que dar no mesmo tempo que ele nem está recebendo os seus rendimentos. Isso é um absurdo. Renegociar a dívida, sim. Contrapartidas draconianas, absurdas, que prejudicam os funcionários públicos, os trabalhadores e os estados de uma maneira geral, não. Porque é uma intervenção que o governo Temer está fazendo nesses estados para a aplicação da sua política econômica restritiva também para os governos estaduais. Semana que vem a gente está de volta. Nessa semana a gente fez uma ampla obstrução contra essas contrapartidas absurdas e a gente conseguiu vencer. O texto não foi votado no plenário da Câmara dos Deputados porque eles tremeram, sentiram que não tinham quórum para aprovação. A gente vai continuar fazendo essa batalha em defesa do estado do Rio e de todos os outros estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e em defesa de você que não pode pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é quem quebrou os estados, é quem saqueou os estados e não o conjunto dos trabalhadores. Um abraço grande, semana que vem a gente está de volta.